Eu já tô com cara de choro e nem comecei. Enfim, esse vai ser um dos vídeos talvez mais difíceis que eu vou fazer. Mas eu sinto que eu preciso, sabe, colocar isso pra fora. Então vamos lá começar. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história. Então, se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, oi, meu nome é Cris, meu nome é Cristiane Brilhante. Na verdade, o meu nome completo é Cristiane Emanuele Andrade Pires Brilhante. E cada um desses nomes tem um significado muito grande. E tem muito mais significado a minha história do que eu consigo colocar em palavras. Mas eu quis colocar como título desse vídeo Eu Sou o Milagre ou Eu Sou o Meu Próprio Milagre. Eu não sei ainda se vai ser esse o título que eu vou colocar realmente, mas é assim que eu me sinto, sabe? Desses últimos tempos pra cá. Desses últimos tempos pra cá eu tenho sentido que realmente quem tava faltando, não é nem quem tava faltando, sabe? Era quem eu tava buscando, era eu mesma. E parece clichê demais falar isso, sabe? Mas viver é muito diferente. Viver é muito diferente do que você só falar, do que você traduzir em palavras. Sentimentos são muito mais intensos do que palavras. Eu acredito que a maioria das pessoas sabe disso. Eu não sei se vocês são familiares com o filme Frozen 2. Não, acredito que todo mundo conhece o Frozen, né? Que é a história de Elsa e tal. Os Frozen 1, eu até gosto. Eu sou fã da Disney, eu sou apaixonada pela Disney desde pequena. Já trabalhei na Disney também, enfim. Assuntos aleatórios que vão vir depois. Mas, Frozen 1, por mais que eu tenha gostado da história, ela é uma história de conquista do seu poder, assim, de uma caminhada, né? Uma caminhada do crescimento do poder dela. Eu não sei se vocês têm Disney Plus, mas se vocês olharem o backstage de Frozen 2, eles têm é tipo um filme, basicamente, porque é um documentário. E quando eles fazem todo o backstage, eles mostram que até o fato do cabelo dela começar preso, e aí no primeiro filme ele vai pra trança mais caída, e no segundo filme ela realmente solta o cabelo, ela passa, né, faz um rabo de cavalo e depois solta o cabelo completo no final. Gente, é tão perfeito, é uma explicação tão perfeita, assim, que é um dos motivos pelos quais eu sou apaixonada pela Disney, sabe? Porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles não estão falando e colocando os símbolos lá sem sentido, sabe? Eu confio e eu acredito demais na Disney como empresa nesse sentido, sabe? No movimento criativo, nas pessoas, na mente, no que eles estão tentando trazer. Eu realmente, de coração, acredito na Disney como empresa. Claro, todas as empresas têm suas dificuldades, têm suas questões, tem pessoas difíceis, tem a parte burocrática de dinheiro, né, não sei o que, como está o mundo. Olha, não é isso, não é sobre isso que a gente tá aqui conversando. Se você tá aqui com esse intuito de trazer essas discussões, não é pra isso, sabe? Mas, voltando. Em Frozen 2, juro que vai ter um sentido, tá? Mas em Frozen 2, a caminhada que Elsa faz e não só Elsa, mas Anna também faz essa caminhada, que é uma caminhada ao mesmo tempo das duas, sabe? De se encontrar, de ver o seu poder, de se sentir ao mesmo tempo sozinha e sair da situação sozinha também, entender que no final é você por você, sabe? E essa história, assim, primeiro quando eu assisti já diversas vezes. Primeira vez que eu assisti em português, me tocou, mas não me tocou tanto. Quando eu assisti em inglês, eu acho que as letras tá muito mais profunda, sabe? Assim, eu amo, não, colocando aqui um adentro, né? Eu amo a dublagem brasileira, eu acho que
tanto a dublagem como a tradução brasileira é ótima, mas para esse filme especificamente, a versão em inglês me tocou demais, demais. E em tudo, em todas as línguas você vai sentir você vai sentir uma conexão mais do que outra, do jeito de falar, enfim, isso pra tudo na vida. Eu também já fui professora de inglês, então eu também entendo esses lados de como você vai se sentir falando uma língua, falando a outra, escutando uma, escutando outra, as expressões, sabe? Tudo isso muda, mas enfim. E aí, que quando elas chegam nesse final, né, é um filme muito emocionante pra mim. Eu chorei demais com esse filme, assim. Não tá nem escrito o quanto que eu já chorei com esse filme, assim, as inúmeras vezes. E as músicas de Frozen 2. Ai, enfim, não vou ficar aqui prolongando muito, mas realmente é um filme que bate muito com o que eu quero falar sobre a minha história propriamente dita. Então vamos lá começar. Eu acredito que agora só ficou realmente quem tá interessado em entender a minha história. Espero que as pessoas que só clicaram aleatoriamente já tenham ido, que a gente tenha criado aqui um espaço seguro para que eu realmente possa contar a minha história, que você possa entender e se sentir acolhido de algum jeito, sabe? Se sentir, não sei, que isso toque as pessoas de alguma maneira. Então vamos lá. Na verdade, eu vou contar a história eu vou contar a história de uma gravidez, mas não é a minha gravidez, é a gravidez da minha mãe comigo. Então já é um pouquinho diferente. No começo, então vamos lá. No começo de tudo, vocês precisam entender o antes da gravidez, até chegar na gravidez, até chegar em mim, tá? E o porquê que eu acho que tudo isso é relevante. Para começo de conversa, né? Os meus pais, eles já eram casados, eu acho que há uns 9, 10 anos, alguma coisa assim, porque a minha irmã mais velha já tinha 9 anos, o meu irmão do meio já estava com 5, e aí eu nasci, né? Então nós somos em 3. E aí, que meus pais, pelo que eu acompanhei na vida deles, né? Claro, não tinha como eu saber porque eu tava na barriga, né? Mas segue o rumo. O relacionamento deles tem sempre sido muito difícil, sabe? Assim, sempre foi muito difícil. Sido não porque, infelizmente, amanhã não tá mais conosco, aqui, no plano físico. Mas o relacionamento deles foi muito difícil. Assim, eu não duvido de jeito maneira, sabe? De que tinha muito amor envolvido. Mãe amava muito o meu pai e eu acredito de coração que meu pai também ama e amava a mãe, muito. Mas tinha muitas coisas que não funcionavam naquele relacionamento, sabe? De desrespeito, de falta de consideração, de distribuição, sabe? Do carinho, tudo muito... Sabe? A intenção era boa, mas eles não conseguiam viver em harmonia com o que eles estavam se propondo. Pelo menos é como eu coloco aqui. E naquela época, o meu pai estava traindo a minha mãe. Não tem como colocar isso de uma maneira sutil ou tranquila. Mas ele estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa, fora do casamento, que... De novo, esse é um lugar sem julgamentos, tá? Assim, pais do Brasil, existem tantas pessoas. Ai, traição é um tópico muito mais complexo do que ele parece ser. Então, assim, eu já passei por todos os processos de odiar o meu pai por causa disso, de não entender, de tentar entender, de aceitar, de vê-lo como uma pessoa normal. Enfim, e hoje eu vejo ele como uma pessoa que tá na caminhada, assim como eu, assim como você que tá vendo esse vídeo. Então eu peço de coração, assim, que a gente não coloque essa energia pra ele por causa disso, tá? Isso é só um fato que aconteceu no passado. Eu tô com 29 anos agora, isso há quase 30 anos atrás. Não tem necessidade de trazer essa energia negativa pra ele nem nada, mas é um fato que aconteceu.
da história, assim como eu vou contar várias coisas que eu fiz no passado também, nos próximos vídeos, aqui no meu canal, também nas minhas redes sociais. Eu tô sempre mostrando o que aconteceu pra gente conversar sobre isso de uma maneira madura, sabe? E não, ai, olha, é isso, a pessoa do mal vai para sempre ser do mal. Eu não acredito nisso. Eu acredito na mudança, eu acredito no crescimento das pessoas. Então, naquela época, ele já estava tendo esse relacionamento com uma outra mulher, que essa outra mulher também já era casada com um outro rapaz, com um outro homem. E aparentemente manhã sabia dessa situação. Não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas aparentemente manhã sabia dessa situação, que então não foi tão de susto que a situação aconteceu. Que foi o seguinte, né? Eu tô enrolando aqui, mas eu quero que vocês entendam que é muito difícil pra mim tá falando isso, sabe, pro mundo aqui. Eu tô falando com o meu celular, mas a sensação é que eu tô abrindo isso aqui pra quem quiser ver, né? Então, espero que vocês tenham paciência comigo. Eu vou tentar fazer o mínimo de cortes possível nesse vídeo pra que ele seja realmente, enfim, a realidade, sabe? Que essa é a intenção do que eu quero fazer aqui. E aí, voltando, né? Mãe já sabia mais ou menos dessa situação e... calma, vamos voltar um pouco. Mãe sabia que essas coisas aconteciam desde o começo, aparentemente, do relacionamento deles. Já tinham vários momentos em que meu pai já tinha traído minha mãe e ela sabia e aceitava. E, enfim, e não estamos aqui para julgar o relacionamento de ninguém. Você aceita e volta com a pessoa quantas vezes quiser. Se você quiser dar 70 mil vezes de chances, a decisão é sua e só quem vai lidar com isso é você. Por mais que a gente ache que a gente possa ter senso de julgamento, de valor, não cabe a nós. Então, ela prosseguia com o relacionamento dela. E aí que a minha gravidez, né, a gravidez comigo, não foi planejada, assim como as dos meus 2 irmãos. Mas, isso numa festa de casamento da minha tia, que na verdade é sobrinha da minha mãe, mas como a gente cresceu com uma idade de diferença muito grande, eu chamo ela de tia, sabe? Mas foi nesse casamento no final do ano, no caso do ano antes de eu nascer, né? Eu nasci em 95, em setembro de 95, 4 de setembro de 95. Eu tava prevista para nascer dia 5 e ia ser de cesárea e isso foi, acredito que a minha concepção tenha sido no final do ano anterior. Eu acho que bate os 9 meses, né? E aí foi no casamento dessa minha tia, ela disse que... Isso manhã me contando, tá? Tem muitas coisas aqui, a maioria dessa história são relatos que a minha própria mãe me contou. Poucos são os detalhes que outras pessoas vieram me contar e adicionar à história, mas a maioria foi ela que me contou. Então, ela falou que o casamento tinha sido ótimo, eles estavam tendo uma noite maravilhosa, enfim, era uma noite de rolê, né, pra eles dois. Então, né, fizeram o que tinha que fazer lá e me conceberam e mãe não sabia, porque ela não estava esperando, não era planejado e realmente não tinha motivos pra ela imaginar que ela poderia estar grávida, de verdade mesmo. E aí, isso foi lá no interior, tá? Isso vale deixar um adentro, que isso é lá no interior da Paraíba. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba, nasci lá, mas os meus pais ambos vieram do interior, vieram de Coremas, da Paraíba também. Que morro de orgulho, nossa, a gente tem um orgulho muito grande, eu tenho muito orgulho das minhas raízes, sabe? Tanto de onde a minha família veio, de onde eu vim, pra onde eu estou, enfim. Isso é muito importante pra mim. E aí, e aí que ela foi nesse casamento, e aí, enfim, engravidou de mim, não sabia ainda. Um tempo se passou, não lembro se foi uma semana, quanto tempo que foi, eu acho que ai, gente, não faço ideia mesmo, sabe, assim,
Talvez se eu falasse com a minha família, eu até tentei ligar para a minha tia, para minha avó agora há pouco, mas ninguém me atendeu para eu perguntar esses detalhes mais técnicos, digamos assim, da história. Mas nem é isso que eu quero chegar, sabe? Mas eu sinto que eu tô me preparando para ir contando a história para vocês. Ai, e aí que tá, deixa eu ver aqui direito na minha cabeça. Aí eles foram, engravidaram, e aí depois de um tempo, manhã tava em casa normal. Manhã tava em casa normal, cuidando da casa, sendo dona de casa. Não lembro se naquela época ela já trabalhava, acredito que sim, como professora ela já trabalhava, mas não era o turno inteiro. E aí ela tava em casa, ela disse que era mais ou menos a hora do almoço, e tava com os meninos já em casa da escola, então, enfim, os meus irmãos estavam lá vivendo a vida deles, e a gente morava num prédio na frente da casa onde eu cresci e vivi boa parte da minha vida, isso lá em João Pessoa já. E aí ela tava lá, e ela disse que chegou um homem batendo na porta, assim, muito ferozmente, assim, abra a porta, cadê seu esposo, cadê seu esposo? E ela, e ela abriu a porta sem entender muito o que estava acontecendo. E aí ela falou assim: Não, o que foi? Você tá procurando por ele? Ele tá trabalhando. Mas, enfim, tem alguma coisa que eu possa fazer, ajudar? Enfim, porque mãe, aquela mulher, enfim, muito solista. E aí o cara falou assim: Não, eu vim matar seu esposo, vim matar seu esposo. Porque a minha esposa tá me traindo com o seu esposo, não sei se você tá sabendo, não sei o quê. Eu não lembro direito a conversa, tá? A mãe me contou assim por cima. Ela também não me contou muitos detalhes, porque ela mesma falava que ela não queria que eu soubesse os detalhes para que não doesse tanto. E que eu não tivesse raiva de painho em nenhum momento. E aí vamos lá. Calma, deixa eu me recompor aqui. E aí, batendo, vamos lá, e onde é que tá ele, não sei o que, não sabe. E aí ela disse que esse rapaz, esse homem, tava com uma arma. E que na casa onde a gente morava, onde ela morava, né, onde a gente morava, tinha a porta principal e tinha uma porta de grade, sabe? Que é aberta, só que é a grade. Sabe? Eu acredito que vocês sabem. Grade. E aí ele colocou a arma entre a grade e estava apontando diretamente para a barriga dela, para onde eu estava. Que é o que manhã falou para mim. Mas ela não sabia que ela estava grávida, tá? E aí esse é o pulo do gato. Ela disse que ela não sabia que ela estava grávida. E aí ela muito assustada com essa situação. E os meninos lá dentro da casa. E ela basicamente falou assim: Olha, ele não tá, eu não sei que horas ele vai voltar pra casa e tal, por favor, não nos mate, não sei o quê, e não atire. E o rapaz: Não, eu vou matar ele porque eu não acredito que isso aconteceu comigo. Enfim, uma coisa assim. Ela disse que ele tava fora de si. Ela disse assim que nunca tinha visto uma pessoa tão fora de si, sabe? E mãe não tinha o que fazer. Ela tava de frente pro cara, assim, ela falou que ela tava literalmente de frente, porque ela tinha aberto a porta, só tinha a grade no meio, mas que não é de nada, porque ele, enfim, a arma tava entre a grade pra, enfim, não iria dificultar em nada. Beleza. E aí ela me disse que ela só fechou os olhos e pediu pra Deus pra proteger ela, sabe? Porque, enfim, porque ela já tava certa de que ela ia passar dessa pra melhor, ela me contando. Ela falou que ela já tava certíssima e que ela ia passar dessa pra melhor. E aí, ela falou que ela só fechou os olhos e foi isso. A próxima coisa que ela escutou foi o tiro. Só que ela disse que por um milagre,
muito grande que ela não sabia explicar. Ela tinha... Alguma coisa tinha acontecido que a arma... que o rapaz, que não tinha motivo pra ele mudar de ângulo nem nada, porque eles estavam de frente. Ela falou que ela só fechou o olho e quando viu, ele atirou numa das pernas dela, se eu não me engano, à direita. Acho que foi à direita. Ou, enfim. Eu preciso confirmar isso aí para ver alguns simbolismos, enfim. Mas ela disse que... E aí, claro, deve ter doído demais. Demais, bem no joelho, sabe? Deve ter doído demais. Ela disse que quebrou a perna e que foi um choque muito grande tudo isso que aconteceu. E não só isso, eu já tava dentro da barriga. Então, assim, ele não tava apontando só pra ela, sabe? Ele também tava apontando pra mim, que eu já tava ali, tipo, olha eu aqui, eu já tô aqui, tipo, dentro da barriga e tal. Eu já tô aqui. E eu falo pra todo mundo, assim, que eu sou a Matrix dos espíritos, entendeu? Eu falei assim, eu vou encarnar, meus amores, e vocês que lidem com isso. E aí eu fiz Matrix, entendeu? Tipo, ai, passou pelo meu lado, assim. E eu acredito fielmente que foram os nossos guias, sabe? Os guias de manhã, a espiritualidade. Só Deus sabe qual espírito quem. Mas com certeza foi um momento divino, sabe? Assim, Deus realmente colocando a mão e nos protegendo, tanto a manhã quanto a mim. E aí, beleza, mas o tempo foi passando. E aí, eu já conversei com vários psicólogos, com várias pessoas, enfim, do mundo, da vida, com diversas espiritualidades. E esse momento da gravidez, e principalmente tão cedo, e já não era uma gravidez desejada, nem sabia, e foi uma situação tão traumática que realmente isso causa muitas coisas, sabe? Assim, eu ainda tô descobrindo todas as consequências do que isso trouxe pra minha vida, sabe? De conexão por muito tempo, eu me senti muito desconectada e ainda me sinto, sabe? De confiança, sabe? De se sentir pertencida no mundo, de conexão. Pra mim foi um momento que houve uma desconexão, minha com manhã, minha com o mundo, assim, foi um trauma muito grande, né? Isso parece que eu tô falando loucura, porque eu ainda eram apenas células, né? Mas aí depende do quanto você acredita, vai depender de tantas coisas. Enfim, continuando. E aí que eu dei Matrix, e aí manhã quebrou a perna, né? Nessa situação, o homem, aparentemente, ele atirou e saiu correndo, e aí deve também ter sido... Nunca cheguei a perguntar, mas também deve ter sido muito traumático para os meus irmãos ver isso acontecer. Acredito que tenha sido. E cada um de nós, da família, do nosso núcleo familiar, lida com toda essa situação de uma maneira diferente. Enfim, e aí, vida que seguiu, né? E aí ela foi precisar cuidar desse joelho que tava quebrado, dessa perna que tava quebrada agora, né? E aí ela foi para vários médicos, que é a parte que ela me conta que como eu sou um milagre muito grande para a vida dela e que eu era um presente para ela. Na verdade, ela falava assim, e não é pros meus, falando agora pros meus irmãos, não é que vocês não são especiais não, tá? Ao contrário, eu acho que nós três, ela falava muito que nós éramos os presentes da vida dela. E, enfim, eu acredito que outras pessoas podem se identificar com isso também, sabe? De que seus filhos são os seus milagres. E eu acredito muito nisso. Eu não tenho filhos hoje. Minha irmã tem, meu sobrinho Nicolas, que eu amo demais. E ele é um milagre pra gente também. Enfim. Seguindo. Vamos seguindo. E aí, deixa eu ver o que mais.
Tá, e aí ela foi fazer esse tratamento da perna que estava quebrada, certo? Foi fazer esse tratamento e simplesmente para fazer um tratamento de um osso quebrado, não sei o que vocês fazem, mas a maioria das pessoas precisa fazer raio-x. E ela disse que ela fez inúmeros raios-x. Se eu não me engano, ela disse que ela fez mais de 10, 14 raios-x. Eu não sei o quanto que vocês sabem sobre raio-x, mas é altamente perigoso você tá grávida e for fazer um raio-x, principalmente desprotegida, e ela tava 100% desprotegida, porque ela não tava esperando estar grávida, entendeu? Então ela tava cuidando de um trauma que tinha acontecido pra ela, que inclusive ela tava muito mal, e ela depois também me contou isso, mas vamos uma coisa de cada vez. E aí ela foi fazer esse tratamento, então ela passou por muitos raios-x que poderia gerar uma aborção, e se não, a chance de que eu viesse com alguma deficiência ou física ou mental era assim, quase que 100% naquele momento. E fora isso, ela também já estava passando emocionalmente por muitas coisas, né? E aí depois disso, ela também me falou que ela tomou várias medicações para ajudar na cicatrização, enfim, vários medicamentos que teoricamente, se ela também soubesse que estava grávida, também não podia, porque eram altamente, como é que se diz? Altamente abortivos. Peraí que eu tô achando o som aqui. O ar-condicionado muito alto. Tô achando o som do ar-condicionado muito alto. E aí, deixa eu ver o que mais. Enfim, então... E não só isso, durante a minha gravidez, manhã só teve condições de fazer 2 raios-x, que foi o primeiro e o último, basicamente, como ela me explicou, né? Isso eu tô dizendo o que ela me disse, tá? Se foi diferente, família, é porque ela me contou errado. Aí vocês brigam com ela lá no céu, quando vocês forem pra lá. E aí, deixa eu ver o que mais. Tá, então teve os raios-x, teve as medicações. Foi uma gravidez muito difícil, assim, ela falou. E ela tava com a perna quebrada a gravidez inteira, então tendo que ter ajuda, a família do meu pai ajudou demais, assim, os meus tios, minha avó, cuidaram muito dela e de mim, né, nesse processo. Aí ela descobriu que tava grávida, né? E ela ficou arrasada, porque já era uma gravidez inesperada, tinha tido esse trauma. E ela já tava muito triste. Ela falava que foi uma época muito difícil pra ela. Que ela tava muito triste toda hora. E que ela tinha muito medo de que eu pegasse essa tristeza dela, sabe? E eu entendo demais, porque se você tá querendo engravidar, ou se você é mãe, eu acredito que você não quer impactar negativamente seu filho, sabe? Eu consigo sentir e imaginar perfeitamente, sabe? Ter empatia. E aí, ela não queria, mas que ela tava muito triste. E ela cantava muitos hinos de música religiosa, sabe? Ela era cristã, então, por muito tempo só católica, mas depois ela começou a ir em várias religiões e em vários templos. Ela era muito aberta, assim como eu também sou, muito aberta. A gente acredita na espiritualidade, nas coisas boas, sabe? No Deus do bem. E isso tá em várias religiões, não só em uma. Mas enfim, isso também são vários conceitos que ela me ensinou durante a vida. Minha mãe foi uma mulher incrível, assim, eu não posso colocar em palavras pra vocês, mas venho tentando. Deixa eu ver o que mais. Então teve isso, teve todas as dificuldades da gravidez. Durante os raios, os ultrassons, né, que eu tava falando, eu perdi a linha do raciocínio, mas os 2 ultrassons, ela falou que não dava pra ver se eu tinha os meus membros, se tinha a parte dos meus braços ou das minhas pernas, porque eu sempre tava de costas e não virava de jeito maneira.
Ela, pelo menos, é o que ela falava, né? Que não tinha como saber, e principalmente por todas as suspeitas, ela 99% de certeza de que eu ia vir com deficiências ou alguma coisa do tipo. E mãe já estava altamente preparada e muito feliz para me receber do jeito que eu viesse, do jeito que eu viesse. E já preparada e tudo. E não é sobre eu ser um milagre porque eu vim perfeita, sabe? É eu ser um milagre porque eu vim. Para começo de conversa, sabe? É um milagre eu estar aqui. É um milagre, sabe? E não só isso, quantos milagres não aconteceram depois dali, sabe? É muito mais complexo do que isso. Enfim, e aí tiveram todos esses percalços no caminho da gravidez dela, não sabia, e aí quando eu fui nascer, ela... outro detalhe também, né? Fora toda essa situação, ela já tava triste, já tava sem saber como é que eu ia vir, como é que ia ser a vida, com um marido que tava fazendo o que tava fazendo com ela, tentando ser uma boa mãe para os filhos que tinha. Enfim, tudo isso acontecendo na vida dela e eu ali, né, tentando entender o que tá acontecendo e, né, a família que eu tô entrando como espírito. E no final eu também tava com o meu cordão umbilical enrolado no pescoço. Então eu fui, dos três, eu fui a única que não pude nascer natural. Eles tiveram que marcar uma cesárea. Manhã marcou para o dia 5 de setembro. A bolsa dela estourou e foi uma cesárea o mais natural possível, digamos assim, no dia 4. Eu nasci dia 4 às 11h40 da noite. E é bizarro, porque eu passei a minha vida quase toda tirando onda e brigando com mãe, porque ela sempre errava a data do meu nascimento para o dia 5. E eu não entendia, até que ela me contou essa história, e realmente eu nasci às 11h40. Como é que a pessoa sequer lembra, né? Você tá lá em trabalho de parto, provavelmente devia estar lá cortada no meio, enfim. E hoje em dia eu olho pra trás e fico, ai meu Deus, eu tava giving her a hard time por nada, sabe? Mas enfim, deixa eu ver o que mais. E aí marcaram a minha cirurgia e quando eu nasci, né? Ela falou que quando eu nasci e que ela viu ela e a médica que estavam me acompanhando, que inclusive é uma das médicas bem famosas lá de João Pessoa. Não sei se ela sequer lembraria de mim ou da minha história, mas ela era a ginecologista e obstetra de manhã, né? E aí, quando eu nasci, ela me segurou no colo e mostrou pra manhã que eu tinha vindo perfeita e que não tinha nada de errado comigo, assim, pelo menos aparentemente. E claro, de novo, não é como se isso fosse a vitória por eu não ter nenhuma deficiência, mas assim, contudo, ela não sabia nem o que esperar, sabe? Ela realmente não sabia nem o que esperar. E eu cheguei ali e elas começaram a cantar hinos sabe, assim, eu lembro que mãe cantou pra mim 2 vezes, mas eu não consigo lembrar. Mas eu acho que é uma música que fala assim, deixa a sua luz entrar, deixa a luz entrar, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas não tenho certeza, mas eu tenho certeza que foi um hino que falava sobre isso, sabe? Assim, de superação. Enfim, e depois disso foi só, sabe? Como é que você vive depois disso, sabe? Por alguns anos ali, no começo, ela veio me contar essa história quando eu já tinha os meus... Ai, nem lembro, assim, meus 15, 17 anos, realmente não lembro, mas eu já era mais velha quando ela me contou a minha história pela primeira vez e com muitos receios também, mas ela sempre nos fazia sentir muito especiais e que a gente era o nosso próprio milagre, sabe? Que a gente era o milagre tanto para ela quanto para o mundo, sabe?
Ela falava que a gente era os presentes de Deus na vida dela. E é diferente você falar e você falar, sabe? Mãe, ela não jogava palavras no vento, ela falava. Quando ela falava de verdade. Então, como é que você vive, sabe, gente? Sabendo que você é o milagre, sabe? E eu convido vocês a pararem e perguntarem para os pais de vocês a sua história. Conhecerem a sua história faz muita diferença, sabe? Isso, quantas coisas eu consegui trabalhar em mim, quantas crenças limitantes, quantas coisas eu identifiquei em mim por causa da minha história, de que ela me contou, sabe? E hoje eu olho que realmente eu tô com 29 anos agora e parece que tudo tá encaixando pra que eu entenda que eu sou a peça que faltava de mim mesma, sabe? De que eu sou realmente o meu milagre e que depende de mim fazer tudo isso acontecer e ser um milagre para as outras pessoas, sabe? Mostrar as bênçãos do mundo para as outras pessoas, com as minhas experiências, com a minha vivência e fazer com que vocês reflitam também, sabe? Enfim, não sei se alguém vai chegar até esse final do vídeo. Espero que sim. Espero que isso valha de alguma coisa que fique aí para as gerações futuras, esse meu depoimento. E eu espero que, assim como eu, você também se sinta um milagre, sabe? Na vida de alguém, na vida dos seus pais, na vida da sua mãe. E entender que no final, realmente, a sua força é muito maior. A sua força é muito maior quando você tá aqui agora. Se você tá aqui agora, escutando essa mensagem que eu tô falando no meu celular, e você em algum momento clicou nesse vídeo e você tá até agora, isso não é por acaso, sabe? A vida não funciona assim pelo acaso. Mas eu espero que se esse vídeo serviu de alguma coisa, se a minha história serviu para te inspirar, para te mostrar algo, para, não sei, que vocês busquem realmente se conhecerem, busquem procurar a história de vocês, comecem também a me seguir. Eu tenho tantas coisas para contar, eu realmente, assim, sinto que eu vivi 29 anos em teste, sabe, aprendendo muito, 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 quebrando muito a cara, acertando também, recebendo, vendo as graças de Deus assim na minha vida, na minha frente, tendo aprendizados reais e me dedicando demais a essa experiência humana, a crescer o máximo que eu consigo. E eu sinto que agora eu tenho muito para falar, sabe? Muito para acrescentar e poder ajudar as pessoas, mas eu preciso de que as pessoas me deem uma chance que queiram também. Então, é isso. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. E é isso. Até o próximo. Beijo. Tchau.